das crianças da nova era. Essas crianças estavam na Terra com uma finalidade especial de criar biótipos para o futuro da humanidade. Da mesma forma, dizemos nós, que aqueles que vieram de Capela criaram esse biótipo físico, os caracteres morfológicos das diversas raças. Essas crianças agora vieram também proporcionar-nos uma biotipia de natureza transpessoal, de natureza transcendental. Vieram para criar modelos perfeitamente intelectuais e abrirem espaço ao sexto sentido, no qual nós estamos entrando lentamente. O sentido da percepção extrafísica, o sentido de natureza intuitiva. Essas crianças, por incrível que pareça, conseguem comunicar-se umas com as outras através da telepatia. E muitas vezes essas comunicações faz que elas manipulem os adultos. Por exemplo, se são meninas, elas manipulam os genitores masculinos. E se são meninos, eles manipulam os genitores femininos. Conseguem manipular as mães, fazer chantagem, terminar por conseguir o que almejam, enquanto que as meninas, por sua vez, conseguem, manipulando os pais, terem atendido os seus pequenos caprichos. Então, os observadores estabeleceram que essas crianças índigos nascem e sentem-se como seres diferentes, como seres nobres. Deu a impressão de que são até superiores aos pais. Elas acreditam merecer estar neste mundo. Este mundo parece que foi preparado para elas. E se surpreendem quando não são compreendidas, ou quando as pessoas não pensam da mesma maneira em relação à sua conduta. Não tem problema de não estima. Elas têm um tipo de consciência embrionária de que devem ser respeitadas. E por isso mesmo dizem com muita frequência aos seus pais quem são, deixando transparecer reminiscências de outras vidas, de outras estâncias, de outros lugares onde teriam habitado. Essas crianças têm muita dificuldade de lidar com autoridades absolutas, particularmente quando essas imposições não são explicadas e não apresentam questionamentos. Não é o fato de dizer você vai fazer e ela redargui não faço e não faz. Elas exigem uma outra psicologia, porque é como alguém com uma grande capacidade que está mergulhado no vasilhame, no qual não existem os mecanismos apropriados para exteriorizar toda a sua potencialidade. Então são rebeldes, irritam-se, desequilibram-se e muitas vezes agridem, recusam-se a desempenhar as tarefas que lhes são impostas. Por exemplo, esperar uma fila, ficar sentado em um lugar mais de 3 minutos. Elas não conseguem, porque há no seu sistema nervoso uma tal irritação e uma tal necessidade de afirmação que chega a perturbar-nos, a nós outros adultos acostumados com regras e com imposições do nosso ego, sempre caracterizado pelas nossas paixões. Elas se frustram com sistemas. Por que tem que ser assim? Com as tarefas, por que eu tenho que fazer? E com as nossas imposições, caso não lhes expliquemos a razão pela qual, a ponto de fazer-se entendidas. Costumam identificar de maneiras mais eficazes a forma de fazer as coisas, isto é, fazem as coisas, porém, conforme lhes apraz. Não tem medo de ameaça. Quando seu pai chegar, você vai ver.
elas ficam indiferentes, e quando o pai chega, elas aí vêm e não se importam. Se são golpeadas, maltratadas, gritam, esperneiam e ficam contentes porque irritaram os pais. Daí o mecanismo tem que ser de natureza muito especial. Por fim, elas parecem não se relacionar bem com pessoa alguma, a não ser com aqueles que são portadores dos mesmos sintomas, que têm as suas mesmas características. O que difere das crianças TDA ou TDAH, que são agressivas e que se maltratam e muitas vezes trazem um caráter autodestrutivo. Essas crianças índigo foram classificadas em 4 tipos especiais. São crianças que fazem parte de um grupo denominado como humanistas. Se elas forem bem educadas, se receberem uma orientação consentânea ao seu estágio de evolução, com disciplina bem se vê, elas serão os futuros advogados, serão os futuros diplomatas, terão facilidade de lidar com relacionamentos internacionais, terão uma cuidado especial para as problemáticas da justiça e da lei, porque tem interiormente um critério do que é justo, porque se consideram vítimas de um sistema injusto e por isso mesmo elaboram critérios de justiça a benefício da sociedade futura. Essas crianças, portanto, humanistas, aí estão, e aquelas que chegaram desde há algum tempo encontram-se hoje em determinadas posições que a mim, ao Nilson, nos tem chamado a atenção. Por exemplo, nós observamos que nos últimos anos um grupo de promotores de justiça, jovens, relativamente jovens, entre 20 e 35 anos, tem conseguido investigar a vida de pessoas corruptas com uma dignidade a toda a prova. E se observarmos bem, nesta última década, foram esses jovens promotores de justiça, foram alguns jovens